Você já saiu no seu jardim na primavera e descobriu, horrorizado, que a casca das suas macieiras favoritas foi roída por completo, como se alguém tivesse usado um formão afiado por todo o perímetro do tronco. Uma imagem familiar e muito dolorosa, não é? Hoje, vamos fechar este assunto de uma vez por todas. A proteção das árvores contra roedores no inverno. E eu não vou te mostrar apenas uma maneira, mas sim um método 100% eficaz, testado e comprovado por décadas, que salvará até mesmo as mudas mais delicadas. E, um pequeno spoiler, não é nada do que costumam escrever na maioria das revistas especializadas para jardineiros. Por isso, assista a este vídeo até o fim e descubra por que as populares telas de proteção, a caiação e até mesmo os velhos ramos de pinheiro podem ser um desperdício total do seu tempo, esforço e dinheiro. Está pronto para descobrir a verdade que, talvez, andavam a esconder de você? Antes de passarmos ao método em si, vamos dar uma olhada rápida no mundo dos nossos oponentes. Quem são estes invasores de inverno? Basicamente, são dois tipos de inimigos: os que agem por baixo da neve e os que agem acima dela. Por baixo da neve, bem rentes ao chão, estão os ratos do campo, ou arvícolas. Eles são pequenos, discretos, mas incrivelmente vorazes. No inverno, quando o solo está congelado e não há outro alimento, a casca suculenta e nutritiva das árvores jovens, especialmente o câmbio, é um verdadeiro banquete. Eles cavam túneis sob a neve e podem anelizar completamente o tronco de uma jovem muda numa única noite, condenando-a à morte certa. O segundo inimigo são as lebres e os coelhos. Estes sujeitos são mais altos e agem acima do nível da neve. Eles roem facilmente a casca até 1 metro de altura, ou até mais, se a neve for abundante. Os danos que causam parecem grandes e grosseiros. Para ambos, o seu pomar é um restaurante aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, na época mais faminta do ano. Entender este simples facto é a chave para construir uma defesa eficaz. Muito bem, vamos começar desvendando o mito mais popular de todos. O mito número 1 é que a calagem, ou caiação, protege as árvores contra roedores. Certamente você já ouviu ou leu dicas de adicionar sulfato de cobre, ácido carbólico ou outras substâncias de cheiro forte a cal para tentar espantar ratos e lebres. Parece lógico, mas na prática isso quase não funciona. Vamos entender o porquê. A função principal da calagem é proteger o tronco contra queimaduras solares de primavera e rachaduras de geada, que ocorrem quando o sol esquenta muito durante o dia e a temperatura despenca à noite. Ela também ajuda a combater pragas e doenças que hibernam na casca. Mas como barreira contra um roedor faminto, a calagem é absolutamente ineficaz. Imagine um rato que não come há dias. Ele vai ser impedido por uma camada fina de cal com cheiro desagradável? Claro que não. Ele simplesmente vai roer tudo, junto com a casca. A caiação é uma pintura, não uma armadura. Mesmo as composições mais corrosivas acabam sendo lavadas pela chuva e perdem sua eficácia com o tempo. No meio do inverno, quando os roedores estão mais ativos, o cheiro já pode ter desaparecido por completo. Portanto, se você for caiar suas árvores, faça-o para o propósito real, proteger do sol. Mas nunca confie na calagem como principal método de defesa contra ratos e lebres. Isso é um auto-engano que, na primavera, pode custar todo o seu pomar. Passemos ao segundo mito popular. É o chamado método antigo. Envolver os troncos com ramos de pinheiro ou abeto. A ideia é que as agulhas pontiagudas afastem os focinhos delicados dos roedores. Isto funciona, mas só até certo ponto, e é por isso que este método é extremamente pouco fiável. Em primeiro lugar, para que a proteção seja eficaz, é preciso dispor os ramos de forma muito compacta, com as agulhas viradas para baixo, sem deixar nenhuma abertura, desde o solo e até uma altura considerável. Isto exige uma quantidade enorme de material e tempo, mas mesmo com uma colocação perfeita, os ratos do campo,
que agem debaixo da neve, facilmente encontram ou cavam passagem sob este abrigo. Mais do que isso, os ramos, quando cobertos de neve, criam as condições ideais para eles. Abrigo contra predadores e refeitório, tudo no mesmo lugar. Estará literalmente a construir-lhes um alojamento aconchegante, mesmo ao lado da comida. Em segundo lugar, temos as lebres. Para uma lebre grande e esfomeada, os seus espinhos não são uma barreira séria. Ela pode simplesmente afastar os ramos ou alcançar o tronco por cima deles, especialmente quando a neve cai em abundância e o nível do solo se eleva. Conclusão: este método pode resultar num inverno ameno, com poucos roedores, mas em condições severas, quando as pragas estão realmente esfomeadas, ele irá falhar consigo. Isto é uma lotaria, e na jardinagem devemos procurar por garantias. Agora, vamos falar sobre a solução mais moderna e aparentemente mais tecnológica: as redes plásticas especiais para a proteção de troncos. Elas são encontradas em qualquer centro de jardinagem, têm uma aparência impecável e prometem uma proteção segura. Mas, na realidade, esta é talvez a maior armadilha do jardineiro, pois cria uma total ilusão de segurança. Onde está o truque? Em primeiro lugar, o material. A maioria dessas redes é feita de um plástico bastante macio. Para as mãos humanas, ele parece resistente, mas para os incisivos afiados de um roedor, capaz de roer concreto, isso não é obstáculo. Se o animal estiver faminto, ele simplesmente abrirá um buraco na rede e alcançará a casca. Em segundo lugar, o ajuste. A rede não adere completamente ao tronco, sempre sobra uma folga. Um pequeno rato do campo pode facilmente passar por um buraco da malha ou por baixo, se a rede não estiver enterrada na terra. Em terceiro lugar, e este é o ponto mais perigoso, muitas vezes esquecem de remover estas redes na primavera. A árvore cresce, o tronco engrossa, e a rede começa a apertá-lo, interrompendo o fluxo de seiva. Isso é chamado de estrangulamento. Este tipo de dano pode ser ainda mais perigoso do que a mordida dos roedores. Você acaba, com as suas próprias mãos, sufocando a árvore que tentava proteger. Portanto, lembre-se, a rede plástica é um acessório bonito, mas extremamente não confiável e potencialmente perigoso. Não confie o seu pomar ou jardim a ela. Outro método frequentemente sugerido é envolver o tronco das árvores com todo o tipo de materiais. A criatividade dos jardineiros é infinita. Meias de nylon antigas, serapilheira, agrotêxtil, como o Spoon Bond, ou ligaduras. A ideia é criar uma barreira física. No entanto, também aqui existem fatores que tornam estes métodos ineficazes. Vamos analisar um a um, começando pelas meias de nylon. É verdade que são elásticas e não apertam a casca, mas para os dentes dos ratos, isso não é obstáculo nenhum. Roer o nylon é uma questão de segundos. Agora, a serapilheira ou o agrotêxtil. O ponto positivo é que são materiais que respiram bem. O problema é que são higroscópicos, ou seja, absorvem a umidade. Durante o degelo, esta cobertura encharca e, com as geadas, transforma-se numa carapaça de gelo que pode danificar a casca da árvore. Além disso, sob esta camada úmida e frouxa, cria-se o ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças fúngicas e para o apodrecimento da casca. Onde se tenta salvar a árvore dos roedores, acaba-se por criar uma ameaça de doenças, e claro, a resistência. Qualquer um destes materiais pode ser roído pelos ratos, sem grande dificuldade. É como tentar defender uma fortaleza com uma parede de cartão. O inimigo nem sequer vai reparar. Posto isto, descartamos todas estas opções como impraticáveis, e vamos passar àquelas que são realmente capazes de deter os roedores. Antes de revelarmos o segredo da proteção total, temos que aprender uma regra crucial que é a base de todo o sucesso. Essa é a preparação da base da árvore, a chamada cova. Qualquer defesa que você monte será em vão se deixar uma plataforma de ataque para o inimigo. E o que isso implica? No outono,
Logo após as folhas caírem, é essencial limpar cuidadosamente toda a grama, ervas daninhas e folhas secas, num raio de, pelo menos, meio metro de cada tronco. Por que fazer isso? Em primeiro lugar, a relva alta e a acumulação de folhas são o refúgio de inverno perfeito para os roedores. Escondidos debaixo da neve, eles sentem-se completamente seguros, constroem ninhos e, a partir daí, lançam ataques devastadores contra as suas árvores. Ao remover essa vegetação, você tira o abrigo deles e os deixa vulneráveis a predadores naturais como gatos, corujas e raposas. Em segundo lugar, o excesso de matéria orgânica junto ao tronco pode provocar o apodrecimento da casca no colo da planta, o que já é um perigo significativo. A sua missão é criar uma zona de exclusão em torno do tronco, deixando o solo completamente nu. Nada de mulch e nada de composto encostado no tronco durante o inverno. Essa ação, que é muito simples, reduz a probabilidade de danos às suas árvores em várias vezes. Lembre-se, este é o primeiro e obrigatório passo, sem o qual todo o seu esforço posterior pode ser completamente inútil. Chegamos ao ponto crucial. Qual é, afinal, o método que funciona 100%? O segredo é simples e engenhoso ao mesmo tempo. Criar uma barreira física que seja absolutamente intransponível para os roedores. Uma barreira que eles não consigam roer, escalar ou cavar por baixo. Esqueçam cheiros e espinhos. É só mecânica, é só hardcore. E para montar essa proteção, precisamos de um material com 3 características essenciais. Primeiro, ele tem que ser resistente o suficiente para aguentar dentes afiados. Segundo, ele deve ser liso, para que eles não consigam escalar. E terceiro, precisa ser durável e, claro, não prejudicar a própria árvore. Que materiais milagrosos são esses? Há alguns, e são bem acessíveis. O número 1, e meu favorito pessoal, é a velha manta asfáltica. Sim, aquela mesma usada para impermeabilização de telhados. É rígida, quase impossível de roer, e o cheiro de betume ainda serve como um repelente adicional contra os bichos. A segunda opção é plástico laminado fino, ou pedaços de linóleo antigo. Eles também são lisos e resistentes o bastante. A terceira opção é a tela metálica de malha fina. Atenção, tem que ser de metal, não de plástico. A malha deve ter no máximo 5 a 6 milímetros, para que nem o menor dos ratos consiga passar. Esses são os 3 pilares que sustentam a nossa defesa. Vamos nos aprofundar um pouco mais no material que considero o mais acessível e eficaz. A manta asfáltica. Por que ela é tão boa? Como eu já mencionei, é quase impossível roê-la. Os dentes do roedor simplesmente escorregam ou ficam presos nela. Além disso, por ser preta, ela absorve um pouco de calor solar. Isso ajuda o degelo a acontecer mais rapidamente em volta do tronco na primavera, o que, por sua vez, previne o apodrecimento da casca, também conhecido como cozimento. Muita gente tem receio de que a casca apodreça sob a manta. Isso é um mito, desde que a aplicação seja feita corretamente. Afinal, não a deixamos lá durante o verão. Colocamos a proteção no final do outono, quando a circulação da seiva já parou, e a retiramos no início da primavera, assim que a neve derrete. Nesse curto período, não há risco de dano algum para a árvore. Pelo contrário, a tela asfáltica protegerá o tronco não só dos roedores, mas também do vento gelado e das queimaduras solares. Como devemos prepará-la? Você deve cortar a manta em tiras. A largura da tira dependerá de quem você está tentando se proteger. Se for apenas contra ratos e camundongos, 30 a 40 centímetros é suficiente. Mas se houver lebres na sua região, a altura da proteção deve ser de pelo menos 1 metro, ou melhor ainda, 1,20 m, considerando o acúmulo da neve no inverno. O comprimento da tira deve ser suficiente para envolver o tronco, deixando uma pequena sobreposição de 2 ou 3 centímetros. Agora, vamos analisar uma alternativa à manta asfáltica: o plástico fino em folha. Isso pode ser, por exemplo, uma pasta de plástico antiga para documentos, um galão cortado
ou qualquer outro material similar. O requisito principal é que ele seja flexível o suficiente para envolver o tronco, mas também liso e resistente. As vantagens do plástico são que ele não suja, ao contrário da manta betuminosa, e pode ser branco ou de cor clara, o que, teoricamente, reflete melhor os raios solares. No entanto, ele também tem os seus contras. Alguns tipos de plástico podem ficar frágeis e rachar sob um frio muito intenso. Além disso, ele não tem aquele cheiro repelente extra que o outro material possui. Mas, no geral, esta também é uma excelente opção viável. O princípio de preparação é o mesmo. Corte faixas na altura desejada. Para mudas jovens com o tronco fino, você pode até usar garrafas de plástico cortadas no sentido do comprimento. Basta cortar o fundo e o gargalo, abrir o cilindro resultante e deslizá-lo no tronco. Esta é uma proteção rápida e eficaz contra roedores. O principal é garantir que as bordas do plástico não estejam muito afiadas, para não danificar a casca delicada da muda. Deixe sempre um pequeno espaço para o crescimento, cerca de 1 centímetro entre o tronco e a proteção. A terceira opção mais confiável é a tela de metal com malha fina. E aqui eu faço questão de frisar. Precisa ser metálica e galvanizada, justamente para não enferrujar. Esta é, provavelmente, a alternativa mais durável e que permite melhor respiração para a planta. A tela não impede a circulação de ar, então não há risco de apodrecimento. E se você fizer o cilindro com uma folga suficiente para o crescimento do tronco, nem precisa removê-la no verão. Mas atenção, existem pontos cruciais que devem ser observados. Primeiro, o tamanho da malha. Ela não pode ter mais de 6 por 6 milímetros. Se a abertura for maior, um camundongo ou um rato do campo jovem conseguirá passar por ela. Em segundo lugar, a rigidez. A tela precisa ser firme o suficiente para manter o formato de cilindro e, crucialmente, não encostar no tronco. Deve haver uma folga, um espaço de 1 a 2 centímetros entre a tela e a casca. Por que essa folga é importante? Se a tela estiver encostada na casca, o roedor consegue enfiar o focinho e roer a casca diretamente pelas aberturas da malha. O espaçamento impede isso. Em terceiro lugar, o custo. A tela metálica é a opção mais cara entre os 3 métodos confiáveis. No entanto, se você possui árvores frutíferas ou espécies valiosas e deseja uma proteção definitiva que dure muitos anos, é um investimento totalmente justificável. O principal é não se esquecer de verificar o estado da proteção a cada 2 anos e, se necessário, expandir o diâmetro do cilindro para acompanhar o crescimento do tronco. Agora que escolhemos o material, passamos à parte mais crucial, a instalação correta da nossa proteção. Aqui, qualquer erro pode deitar a perder todo o nosso trabalho. A regra número 1 é que a proteção tem de ser enterrada. Os ratos do campo, ou ratazanas, são mestres em escavar. Se apenas colocar o cilindro de rede ou de tela sobre o solo, eles vão escavar facilmente e chegarão ao tronco. Portanto, antes de instalar a proteção, afaste um pouco de terra da base do tronco e enterre a borda inferior do nosso cilindro protetor no solo, a uma profundidade de 3 a 5 centímetros. Depois disso, a terra deve ser recolocada no sítio e bem compactada. Desta forma, criamos uma barreira subterrânea que os roedores não conseguirão ultrapassar. Este detalhe, aparentemente insignificante, é o elemento crucial na defesa contra os ratos. Nunca o ignore ou negligencie. Se o solo já estiver congelado e for difícil enterrar a proteção, deve pelo menos pressioná-la firmemente contra o chão e cobrir bem a base com terra e depois com neve, compactando-a. Mas, de facto, enterrar a proteção no solo é sempre a opção mais fiável. O próximo aspecto crucial, e este é fundamental, é a altura da proteção. Como já referimos, isso depende diretamente de quem é o seu principal inimigo. Se na sua região não houver lebres ou coelhos, e a principal ameaça forem os ratos, uma altura de 30 a 40 centímetros para o cilindro protetor será mais do que suficiente.
Os ratos não são alpinistas e não conseguirão subir uma barreira lisa e alta. Mas se tiver coelhos ou lebres por perto, a situação é muito mais séria. Uma lebre pode levantar-se nas patas traseiras e alcançar uma altura considerável. E no inverno, quando cai a neve, o nível de apoio para eles aumenta. Meio metro de neve é algo comum em muitas regiões. Isto significa que a sua proteção deve ser superior ao nível máximo de neve, mais uma margem para a altura do próprio animal. Por isso, para garantir uma proteção eficaz contra lebres e coelhos, a altura do cilindro deve ser de, no mínimo, 1 metro. Em regiões com muita neve, deve ir até 120 centímetros. Não poupe na altura. É melhor prevenir com margem extra do que descobrir na primavera que o coelho conseguiu roer a casca logo acima da sua proteção. Lembre-se, os ratos trabalham rente ao solo, mas as lebres alcançam a altura da camada de neve. A sua defesa deve ter em conta ambos os adversários. Bom, já decidimos o material, a altura e a necessidade de enterrar a base. Agora, vamos falar sobre a fixação. Como prender o nosso cilindro protetor ao tronco. Ele precisa estar firme, para que o vento não o derrube, mas não apertado demais, para não estrangular a árvore. É crucial que haja uma pequena folga entre a proteção e o tronco, cerca de 1 centímetro. Isso é necessário para a circulação de ar e para dar espaço caso o tronco engrosse. O que usar para prender? O método mais simples e confiável é usar arame macio ou abraçadeiras de plástico, também conhecidas como zip ties. Se você estiver usando feltro ou plástico, enrole o material ao redor do tronco, faça uma sobreposição e prenda em 2 ou 3 pontos ao longo da altura, na parte inferior, no meio e na parte superior. Se o cilindro for feito de tela ou malha de metal, as bordas podem ser simplesmente presas uma na outra. Um ponto importante: nunca use linha fina de pesca ou arame de aço rígido sem isolamento para a fixação. Eles podem cortar ou machucar a casca da árvore sob a pressão da neve ou do vento. O mais adequado é o arame macio de alumínio ou cobre com isolamento plástico. Após a instalação, certifique-se de que a estrutura está firme. Ela deve estar bem fixa e não pode balançar. Qual é o momento certo para instalar a proteção? O timing aqui é crucial. Não convém fazê-lo demasiado cedo, tipo em setembro ou no início de outubro. Enquanto o clima estiver quente e úmido, a casca pode acabar por apodrecer por baixo da cobertura densa, especialmente nas árvores mais jovens. O momento ideal para instalar a proteção é o final do outono. Isso acontece depois da queda das folhas, quando as primeiras geadas já passaram, mas antes que a neve se acumule ou que o solo congele de vez. Normalmente, isto corresponde ao final de outubro ou a novembro, dependendo, claro, da sua região. Neste período, o fluxo de seiva nas árvores já parou e elas estão em estado de dormência. Assim, a instalação da proteção não lhes fará mal. E quando é que devemos removê-la? Mais uma vez, não há pressa. Deve retirar a proteção no início da primavera, assim que a neve desaparecer por completo e a ameaça de fortes geadas retornadas tiver passado. O degelo significa que os roedores procurarão alimento noutros locais e os coelhos voltam a ter acesso à relva do ano anterior. Depois de retirar a proteção, inspecione cuidadosamente o tronco. Ele deve estar limpo, seco e intacto. Se estiver a usar uma rede metálica respirável e ela tiver sido instalada com folga, até pode deixá-la durante o verão. No entanto, é sempre melhor fazer uma inspeção completa na primavera. Vamos dedicar um pouco de tempo a falar sobre a proteção das mudas mais jovens, aquelas que plantamos este ano ou no ano anterior. A casca destes exemplares é particularmente tenra e apetecível para os roedores, e o tronco ainda é muito fino. Para elas, podemos usar métodos um pouco mais simples, mas igualmente eficazes. Uma excelente opção, como já referi, são as garrafas de plástico. Pegue numa garrafa, seja de 2 ou 5 litros,
corte o fundo e o gargalo, e depois, abra o cilindro resultante ao longo. Coloque-o cuidadosamente no tronco, enterrando a borda inferior ligeiramente na terra. Isto é mais do que suficiente para garantir a proteção contra os ratos. Outra ótima alternativa para estas pequenas plantas são os tubos plásticos corrugados, aqueles canelados, usados para a passagem de cabos. Pode encontrá-los em qualquer loja de material elétrico. Estes tubos já vêm com um corte longitudinal, o que facilita a sua colocação no tronco, oferecendo uma excelente proteção. O mais importante é selecionar um diâmetro que não aperte nem sufoque o caule. Para as mudas, estes são talvez os métodos de proteção mais práticos e rápidos. Contudo, lembre-se que eles não oferecem defesa contra as lebres, pois a altura é insuficiente. Se as lebres são a sua principal preocupação, mesmo para as plântulas mais pequenas, terá de instalar proteções mais altas, feitas com tela asfáltica ou rede. Uma pergunta razoável pode surgir. E os repelentes? São vários repelentes, pomadas e sprays, que prometem afastar os roedores usando odores. Há uma infinidade de opções no mercado. Será que funcionam? A resposta é sim, mas com muitas ressalvas. Primeiro, qualquer substância odorífera eventualmente evapora ou é lavada pela precipitação. Para que essa proteção funcione, é preciso renová-la constantemente, e fazer isso no inverno é um grande desafio. Em segundo lugar, a eficácia depende muito do nível de fome dos roedores. Se a comida for escassa e houver muitos deles, nenhum odor será suficiente para detê-los. A fome é o melhor cozinheiro, e ela anula qualquer cheiro forte. Por isso, os repelentes devem ser vistos apenas como uma medida auxiliar ou suplementar, e nunca como a principal. Por exemplo, podemos impregnar panos com o composto odorífero e pendurá-los nos galhos para afastar lebres, ou então passar a substância no tronco por cima da proteção mecânica principal. Mas confiar apenas no cheiro é um risco enorme e injustificado. A única proteção verdadeiramente confiável é aquela que não pode ser comida ou contornada. Vamos focar noutro aspecto crucial da proteção de inverno do jardim: o controlo de roedores em toda a propriedade. Proteger apenas os troncos é ótimo, mas o ideal é que haja o mínimo de pragas possível no seu terreno. O que podemos fazer para isso? Primeiro, evite criar abrigos para eles. No outono, remova do seu jardim todas as pilhas de restos de plantas, galhos, tábuas ou outro lixo onde os ratos possam instalar-se. Corte toda a relva alta, especialmente ao longo das vedações. Segundo, atraia predadores naturais para o seu jardim. Se tiver um gato caçador, isso já é uma grande vantagem. Pode também instalar poleiros especiais em postes altos para aves de rapina, como corujas e bútios. Elas ficarão muito gratas e ajudarão a controlar a população de ratos. Terceiro, pode recorrer a iscos envenenados, mas aqui é fundamental ter o máximo de cautela. Estes devem ser colocados em caixas de isco próprias ou dentro de tubos cortados, para que animais domésticos e aves benéficas não consigam alcançar o veneno. Esta é uma medida extrema, e só deve ser utilizada quando a infestação de pragas for realmente muito elevada. Muitas vezes, os jardineiros perguntam se é necessário proteger as árvores antigas, aquelas que já têm a casca grossa e áspera. À primeira vista, parece que os roedores não conseguem roer essa casca. Na maioria dos casos, isso é verdade. Ratos e lebres preferem árvores jovens, com casca macia e suculenta. Macieiras ou pereiras antigas, que ainda dão frutos, com a casca grossa e rachada, geralmente não lhes interessam. No entanto, há exceções. Em invernos particularmente rigorosos e com muita neve, quando a população de roedores é muito grande e todas as mudas jovens já foram devoradas, eles podem atacar até mesmo as árvores mais velhas, principalmente se houver brotos jovens ou danos na casca, na base do tronco. Portanto, se você sabe que a infestação de roedores na sua região é alta,
Não deixe de inspecionar também as árvores mais antigas. Se notar sinais de roeduras recentes, ou se possuir variedades antigas de grande valor que teme perder, é melhor prevenir e protegê-las também, mesmo que seja apenas a uma pequena altura do solo. Na jardinagem, a melhor regra é melhor pecar por excesso de cautela do que por negligência. Perder uma árvore adulta, que levou décadas para crescer, seria duplamente lamentável. Vamos resumir e organizar tudo num único plano de ação, passo a passo. Primeiro passo. No outono, depois de as folhas caírem, faça uma limpeza geral no jardim. Remova todos os restos de vegetação, especialmente junto aos pés das árvores. O solo à volta de cada tronco deve estar limpo. Segundo passo. Escolha um material de proteção confiável. Pode ser tela asfáltica, plástico em folha ou malha metálica de rede fina. Esqueça as meias de nylon, o Spun Bond e as redes plásticas mais baratas de loja. Terceiro passo. Corte o material em tiras da altura certa. Lembre-se, para os ratos, 30 a 40 centímetros. Para as lebres, 1 metro ou 1,20 m. Quarto passo. Instale a proteção. Enrole o material em forma de cilindro à volta do tronco, deixando um espaço de 1 centímetro. É essencial enterrar a borda inferior no chão, cerca de 3 a 5 centímetros, e calcar bem a terra. Quinto passo. Fixe bem a estrutura com arame macio ou braçadeiras, presilhas, em vários pontos. Verifique se está firme e não se move. Sexto passo. Na primavera, depois de a neve derreter, não se esqueça de remover a proteção, caso não seja respirável, e inspecionar o tronco. E é isto. Estes 6 passos simples são a sua garantia a 100% de que, na primavera, as suas árvores estarão sãs e salvas. Mas e se o estrago já estiver feito? Digamos que chega à sua propriedade rural na primavera e encontra uma árvore com a casca completamente roída. Significa que está tudo perdido? Não necessariamente. Tudo depende da extensão do dano. Se a casca foi comida apenas de um lado, e não à volta de todo o tronco, a árvore provavelmente sobreviverá. A ferida, no entanto, precisa de tratamento imediato. Limpe cuidadosamente as bordas com uma faca, aparando até chegar ao tecido saudável. Desinfete a ferida com uma solução de sulfato de cobre a 1%. Depois, cubra a área com mastic de enxertia ou uma pasta cicatrizante própria. Contudo, se o dano for anelar, ou seja, se a casca tiver sido roída em toda a circunferência do tronco, a situação é crítica. A circulação de seiva é interrompida e, infelizmente, a árvore está condenada à morte. Mesmo nestes casos, ainda há uma hipótese de salvação. É um procedimento complexo, conhecido como enxertia em ponte. Na primavera, quando o movimento da seiva recomeçar, deve pegar em garfos ou estacas, desta mesma árvore ou de outra da mesma espécie. O objetivo é lançar pontes da casca saudável que está abaixo da área danificada para a casca saudável que está acima. Estes garfos são inseridos por baixo da casca e, ao crescerem, unem-se, restabelecendo a alimentação da árvore. Isto é considerado um trabalho de alta dificuldade na jardinagem, mas se a árvore for muito valiosa, vale a pena o esforço. Mas é claro que é sempre muito mais simples e seguro prevenir o problema em vez de tratá-lo, utilizando o método de proteção que discutimos. Para finalizar, quero reforçar mais uma vez a mensagem principal. Proteger o seu jardim dos roedores não é uma questão de sorte, nem de usar alguma solução mágica. É uma questão de bom senso e de entender a natureza. Um bicho faminto sempre vai buscar comida, e não são cheiros ou barreiras frágeis que vão detê-lo. A única coisa que o detém é uma barreira física intransponível. Uma barreira forte, lisa, alta e instalada corretamente. Qualquer outra coisa é apenas um paliativo, um compromisso que pode falhar logo no pior ano. O seu jardim é o seu investimento, o seu trabalho e a sua futura alegria com a colheita.
Proteger este investimento contra a previsível ameaça do inverno é sua responsabilidade direta. Não confie na sorte. Tire um dia no fim do outono para vestir as suas árvores para o inverno e durma tranquilo até a primavera, sabendo que o seu jardim está sob uma armadura confiável. Este é um método testado e aprovado por muitas gerações de jardineiros, e ele nunca falha. Funciona porque é baseado nas leis da física e não na crença em um milagre. Portanto, vamos resumir. Nós desmistificamos os mitos mais populares sobre a proteção de árvores e descobrimos que nem a calagem, nem os ramos de coníferas, nem as redes plásticas bonitas oferecem 100% de garantia. A proteção verdadeira e invulnerável, uma espécie de colete à prova de bala para a árvore, assenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, um material resistente e liso que os roedores não consigam roer. Segundo, a altura correta, que leva em conta o nível da neve e o tamanho das lebres. E terceiro, o enterramento obrigatório na terra, para evitar que os animais cavem por baixo. A manta asfáltica, chapas de plástico ou a tela metálica são os seus verdadeiros aliados nesta batalha. Tudo o resto é apenas uma perigosa ilusão de segurança. Lembre-se, um único dia gasto com uma proteção inteligente no outono pode economizar anos de frustração e árvores perdidas. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que ele tenha sido realmente útil e que agora você saiba exatamente como proteger seu jardim. Se foi útil, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para não perder novos segredos e dicas comprovadas. E agora, tenho uma pergunta para você. Quais métodos de proteção você costumava usar? Alguma vez descobriu que os métodos populares não funcionavam e que os roedores conseguiam alcançar a casca, mesmo assim? Compartilhe suas experiências, sejam elas bem-sucedidas ou falhas, nos comentários abaixo deste vídeo. Vamos conversar e ajudar uns aos outros a tornar os nossos jardins verdadeiramente invulneráveis.